Meus irmãos, nós que vamos continuar aqui, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo número 12. Como falei, nós temos material de apoio aí, se você estiver precisando, os nossos diáconos estão passando, é só você sinalizar que nós vamos até vocês. Meus amados, nós iniciamos no último domingo de agosto uma série sobre relacionamentos. E nós já vimos sobre os relacionamentos piedosos, nós já vimos sobre o perdão, e hoje nós vamos ver como deve ser o relacionamento no meio da igreja. Por isso, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 até o verso de número 26. Acompanhe com fé a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Os irmãos, o verso número 14, porque se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso o deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, os irmãos, até o final do verso 21... Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, os irmãos, até o final do verso 26. Deus Santo, nós estamos diante da Tua Palavra. A verdade que foi revelada, inspirada e preservada ao longo dos séculos, que foi traduzida para a nossa língua, interpretada e será pregada nesta noite. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo. É assim que nós te oramos, no nome santo de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um dilema que é muito difícil de ser vivido na vida da igreja. Como nós, com idades diferentes, histórias diferentes, origens diferentes, podemos e temos a obrigação de sermos um corpo. Esse dilema atravessa a história da igreja. E diante desse dilema e da proposta nossa de pensar a respeito dos relacionamentos, nada melhor do que pensar a carta à igreja de Corinto. Uma igreja que foi marcada pelos seus intensos problemas. Aí você pode falar assim, mas pastor, não seria justamente o contrário?
Não era melhor se a gente pegasse um exemplo de igreja, talvez como foi a igreja de Filipos, que se uniu e se associou com o apóstolo Paulo na sua obra missionária? Ou que nós deveríamos observar a igreja em Atos dos Apóstolos, que tinha tudo em comum, vendia os seus bens? De fato, meus irmãos, essas igrejas, elas têm muito a acrescentar nas nossas vidas. Entretanto, eu gostaria de pensar justamente sobre esse texto, porque se nós observarmos, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ela começa de uma forma muito peculiar, porque parece que vai ser aquela carta animadora para uma igreja muito, mas muito saudável, porque ele começa assim: aos santos que são chamados para a santidade, que vivem na igreja de Corinto. E alguns podem falar assim: ô glória, igreja boa, um modelo, um exemplo a ser seguido. Mas a partir do verso número 10, ainda do primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vem com duras realidades para aquela igreja. Ele observa que aquela igreja deve falar a mesma coisa. Depois, no verso número 13, ele pergunta: acaso Cristo está dividido? No capítulo 3, verso número 4, o apóstolo Paulo escancara o partidarismo que acontecia naquela igreja. Eu sou do time de Apolo, eu sou do time de Pedro, eu sou do time de Paulo, e outros que ainda queriam ser mais espirituais falavam assim: eu sou do time de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo número 7, versículo número 20, ele vai animar aqueles irmãos a permanecerem segundo a vocação que Deus tinha dado a cada um deles. Vocês precisam permanecer com aquilo que Deus te deu, alegres com aquilo que Deus presenteou a vocês. A igreja de Corinto foi uma igreja presenteada com uma diversidade de dons, meus irmãos. Mas era uma igreja que não soube aproveitar aquilo que lhe tinha sido dado. A igreja de Corinto também foi marcada por uma imoralidade, mas imoralidade tal, como diz o apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 1, ele vai dizer assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas sim como a carnais. Capítulo 4, verso 18, vai falar que alguns se ensoberbecem. No capítulo 5, verso 1, ele vai falar assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, ou seja, nem mesmo entre aqueles que não pertencem ao Senhor, isto é, alguém que se atreva a possuir a mulher do seu pai. Esse era o tipo de situação que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas como uma igreja que é marcada por divisão e por imoralidade pode nos ensinar? O apóstolo Paulo, no capítulo número 12, ele lança luz àquela igreja sobre como o Espírito Santo vai atuar na vida de cada um dos crentes, e como é o Senhor da igreja e o seu evangelho, e guarde bem essa proposição, é o Senhor da igreja e o seu evangelho que faz com que nós vivamos em unidade. É por isso, meus irmãos, que eu queria pensar a respeito do seguinte tema: unidos pelo Evangelho. Então, crianças já podem anotar aí: unidos pelo Evangelho. E a primeira coisa que nós vamos observar, do verso número 12 até o verso número 14, é que nós somos feitos como um corpo. E olha que coisa interessante. A argumentação do apóstolo Paulo, ela é estruturada em cima da metáfora de igreja e de corpo. O apóstolo Paulo gostava muito de utilizar metáforas para explicar as verdades preciosas do Evangelho. Ele fazia isso, por exemplo, a respeito das Olimpíadas ou do atletismo. Por diversas vezes ele usa uma linguagem de atleta, de esforço físico, muito comum naquela época por influência dos Jogos Olímpicos. O apóstolo Paulo também gostava de utilizar uma linguagem militar, arregimentar, estarmos firmes, o combate, armadura. Bem, o apóstolo Paulo conhecia muito bem o que era uma guarda, principalmente a guarda pretoriana. E aqui ele utiliza essa metáfora do corpo.
mostrando a criação do Senhor, o corpo humano, aquele que foi criado à sua imagem e semelhança, diferentemente de como foi com os outros elementos da criação, que foi criado por meio da sua palavra. O homem é criado por meio das mãos do Senhor, do pó da terra, e é soprado o fôlego de vida. O apóstolo Paulo nos mostra que nós temos muitas semelhanças com essa criação. E é interessante, meus irmãos, porque ele vai mostrar essa ideia de corpo e de unidade. Quantos corpos nós temos? Talvez a pergunta seja, ou a resposta seja mas se nós temos, eu não sei quantificar quantos nós temos aqui no nosso templo, mas eu creio que mais de 200 nós temos. Então seriam 200 corpos. Mas quantos corpos eu tenho? Apenas um. Por mais que eu já tenha passado por algumas cirurgias, e tem pedaço de mim espalhado pelo Brasil, tirei o apêndice em um estado, a vesícula no outro, perdi pedaço de dedo em alguns lugares por aí. O pedaço de dedo é aqueles ralão jogando bola. Então vai tendo pedaço de Mateus pelo redor do Brasil. Mas isso não faz com que eu tenha vários corpos. Se sai dessa estrutura que eu tenho, já não pertence mais ao meu corpo. E é sobre essa simbologia muito simples e muito fácil de nós associarmos que o apóstolo Paulo está querendo ensinar a respeito da igreja. Nós temos um único corpo. Nós estamos enxertados em um único corpo, e somente enxertados nesse único corpo é que nós temos vida. E aí nós nos lembramos de Jesus Cristo quando vai falar da videira e dos ramos. Se nós estivermos enxertados na videira, nós temos vida. Mas se nós somos galhos secos, nós seremos cortados, lançados ao fogo. É por isso que ele vai falar que o machado está posto. E por mais que a igreja tenha essa pluralidade, e uma palavra que eu sei que foi desgastada e apropriada por outros movimentos, mas é justamente isso que nós temos. A igreja possui uma vasta diversidade. Meus irmãos, o pastor é um privilegiado, porque todos os domingos ele sobe aqui e consegue enxergar os irmãos da igreja. Consigo rapidamente ver o rosto de cada um. Os que têm cabelo, os que não têm, os que têm cabelos brancos, cabelos longos, cabelos pintados, peles escuras, peles claras, os mais velhos, os mais novos, os assim como eu, mais fortinhos, os mais esguios, pessoas diferentes, mas não somente fisicamente, de origens diferentes, como os irmãos podem perceber, sotaques diferentes. E o que falar da história de fé? Como é bom ao longo desses quase 9 meses aqui na Igreja do Areião, ouvir as origens da fé, daqueles que se converteram por meio dos Gideões, daqueles que se converteram por meio da sua própria família, outros que tiveram histórias incríveis, outros que sempre foram crentes. A igreja na sua diversidade. Isso lembra muito, meus irmãos, a igreja em Atos dos Apóstolos, quando vai falar em Atos capítulo 13, verso 1, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, chipriota; Simeão, por sobrenome Níger, literalmente era Simeão o negro, falando da igreja que estava chegando no norte da África; Lúcio de Cirene, nome romano; Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, um grande judeu; e Paulo, recém-convertido. A igreja já em Atos 13, já contava com pessoas de origens diferentes. Meus irmãos, nós somos diferentes. E por isso, porque nós somos diferentes, nós temos algo em comum. Todos que estão aqui têm algo em comum, a saber, pecado. O pecado está, infelizmente, entranhado em cada um de nós. Mas Paulo ainda assim diz: nós somos feitos como um só corpo. Quer judeus, quer livres, quer escravos, todos foi dado de beber
do mesmo Espírito. E se, meus irmãos, se todos nós temos a mesma semelhança, porque todos nós somos pecadores, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja aqui na terra, têm uma coisa em comum também: a todos foi dado de beber do mesmo Espírito. Todos nós passamos pelo processo chamado novo nascimento, a retirada de um coração de pedra, a implantação da nova vida. Um coração de carne agora é nos dado. Nós agora não mais vivemos, como o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 2:20, logo já não eu sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Agora, meus irmãos, o que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. A todos foi dado de beber do mesmo Espírito. Talvez você já teve a experiência de viver fora da sua cidade. Talvez aqui não é a sua cidade. Para os irmãos saberem, a bancada do Nordeste está cada vez mais crescendo aqui na igreja. Tem chegado cada vez mais nordestinos para cá. E, meus irmãos, aqueles que vêm de outra cultura e se achegam aqui, como é curioso isso, porque nós nos alegramos pelo fato de encontrarmos irmãos na fé. E é curioso ouvir o relato de pessoas que falam assim: olha, quando eu cheguei na igreja, foi a igreja que me ajudou e que me sustentou ficar naquela cidade, porque eu estava só, eu estava triste, eu não tinha ninguém, mas era a igreja que fortalecia, era a igreja que estava junto comigo. E entenda aqui, irmãos, a igreja como o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala para nós: muitos membros constituem um só corpo. Você sozinho não é corpo de Cristo, entenda isso. Você sozinho, e talvez se você esteja me assistindo nesse momento, e você poderia estar aqui, você sozinho aí na sua casa, não está experimentando o que nós estamos experimentando aqui. Sozinhos, isolados, nós não somos corpo. Quando eu morava em Recife, na outra igreja que eu trabalhava, tinha um acampamento muito forte, e em janeiro, que era próximo do período de carnaval, tinha várias lojas de fantasia. E uma das lojas lá no centro do Recife tinha várias partes de corpo humano, assim, de borracha, para fazer brincadeira, esse negócio. Então tinha uma caixa assim que era olho, 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 outra caixa que era mão, 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 outra caixa que era pé, 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 pé. Você pega o negócio daquele ali, não é corpo. Só olho não é corpo, só mão não é corpo, só pé não é corpo. E se acontecer de alguém tiver que perder algum pedaço do membro do seu corpo, vai ser descartado, porque se não estiver enxertado no corpo, não é corpo. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa estar congregando no corpo de Cristo. Você só vai ter vida e vida em abundância quando estiver reunido com o corpo de Cristo. Não é reunido sobre uma placa, porque pode ser que você seja frequentador de igreja, mas você não esteja ainda unido a Cristo e unido à igreja de Cristo. Você precisa estar reunido, unido, dado de beber do mesmo Espírito Santo. Não deixe de congregar, não viva sozinho. E talvez você pode falar assim: pastor, mas eu já fui muito machucado pela igreja. Eu já fui muito ferido. Eu já passei por situações diversas, constrangedoras. Meus irmãos, infelizmente, essas são marcas que nós vamos carregar até a volta de Cristo. Porque embora nós sejamos o corpo de Cristo aqui na terra, lembre do primeiro elemento que eu falei que também todos nós temos: o pecado. O pecado nos distancia, o pecado nos afasta. E as nossas ações pecaminosas fazem com que nós cheguemos até ferir os nossos irmãos. Se um dia você foi machucado pela igreja, não endureça o seu coração. Antes entenda que somente o Evangelho da graça pode inundar e curar o seu coração. Permita o Evangelho invadir o seu coração. Como nós lemos no texto de hoje: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
é somente na reunião do povo de Deus que nós seremos afiados, feitos como um só corpo, feitos como um só rebanho, de um único pastor. O cabeça dessa igreja não é o pastor Mateus, não é o conselho do Areão, mas é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Essa igreja pertence a Ele. E por mais que lideranças falhem, por mais que pessoas consigam ferir umas às outras, isso nos faz olhar para Cristo. Isso faz com que a gente olhe para aquele que não nos desampara, para aquele que não nos abandona, para aquele que não nos deixa, para o Supremo Pastor. Uma das coisas que eu aprendi no seminário, e eu carrego isso para o resto da minha vida, é que todas as vezes que acontece um problema com o pastor, por mais que ele não tivesse a intenção de fazer o mal, mas ele acaba ferindo outras pessoas, isso nos aponta para a nossa incapacidade, isso nos faz ser humilhados, faz com que a gente olhe para Cristo e saiba que somente Cristo é o pastor perfeito, somente Cristo é aquele que não falha, somente Cristo é aquele que vela pelas suas ovelhas. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, eu tenho a consciência que jamais serei um pastor perfeito, e isso me humilha, meus irmãos, e deve me humilhar e fazer com que eu olhe para Cristo e saber que somente Ele vai velar por todos aqueles que pertencem a Ele mesmo, e Ele comprou com seu sangue precioso. Nós somos um corpo, unidos ao Senhor da igreja. Mas a segunda coisa que nós observamos, quando nós percebemos sobre sermos unidos pelo Evangelho, se a gente viu num primeiro momento sobre sermos feitos como um corpo, a gente vai ver no segundo momento sobre as diferenças no corpo, e a gente percebe isso do verso 15 até o verso número 21, porque a partir desse momento, o apóstolo Paulo, ele vai tirar o foco desse caráter de unidade, a ideia de que todos são constituídos por um, e agora vai mostrar essa diversidade. Um único corpo tem aspectos diferentes. E olha que coisa interessante, a gente percebe essa divisão nesse argumento do apóstolo Paulo, do verso 15 ao verso 19, falando a respeito da inveja. E meus irmãos, a partir desse momento, a igreja presbiteriana do Areão precisa ter muita maturidade espiritual e muita maturidade cristã para entender o que vai ser dito nesse momento. Como eu falei lá no início da nossa série, o meu desejo é que a gente pudesse ter cordas aqui para parar de cutucar uns aos outros no meio da mensagem. Não faça isso não, tome essa palavra apenas para você. O apóstolo Paulo mostra para nós sobre o problema que a inveja pode causar, porque olha que coisa interessante, o verso 15 vai dizer o quê? Por favor, façam a leitura do verso de número 15, os irmãos, 1 Coríntios 12, 15, vamos lá? Se o pé, ou se disser o pé, a primeira coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção é por esse aspecto da inveja. O pé fala para a mão: eu não sou mão, eu queria ser mão. Pé é um negócio meio feio, né? Fica aquele negócio meio duro, ninguém faz a unha do pé direito. Dedão do pé é um negócio meio estranho. Eu queria ser mão, mão é bonito, mão usa a aliança do casamento, na mão ou no punho vai o relógio, as pessoas cumprimentam com a mão. O meu desejo no corpo era ser mão. Eu não sou mão, eu não sou corpo. Perceba, o mesmo corpo está tendo o entendimento de que porque ele não é aquilo que ele deseja, ele não é aquilo que ele tanto acha importante, ele não se sente pertencente ao corpo. Meus irmãos, não é possível nós vivermos em um corpo se nós não entendermos a função que o Senhor nos deu. A inveja não pode entrar dentro dos nossos corações. Eu me lembro que, quando eu era bem mais novo, eu costumava e costumo dizer que eu era o músico de igreja. Sabe a expressão músico de igreja? Ele toca tudo e não sabe nada. Então eu tocava um pouquinho de bateria, tocava um pouquinho de violão,
cantava um pouquinho. Então, sempre que precisava de alguém para completar a equipe de música, não, vai lá. Mas quando fazia a reunião do pessoal para aquele, culto de aniversário, Natal, fazer uma gravação, tocar no acampamento, quando era no momento assim que ia reunir os melhores, eu não estava lá. E eu ficava com inveja, porque eu queria ser reconhecido como músico. Eu queria, e eu estudava, e eu ia atrás, e queria fazer aquilo, e me esforçava para aquilo, mas nunca fui uma pessoa que se aprimorou. Até hoje toco de cifra. Se não tiver a cifra, não vai para lugar nenhum. Perceba, eu não entendia o meu lugar no corpo. E eu ficava com inveja por não ser aquilo que eu almejava, que eu queria, e não aquilo que o Senhor tinha projetado para a minha vida. E meus irmãos, muitas vezes os nossos problemas na igreja são assim. Principalmente quando a gente fala assim, mas pastor, eu não me encaixo nessa igreja. Eu não consigo me unir. Talvez o que está por trás dessa fala é que você não consegue se unir àquelas pessoas que você queria estar unido. Mas talvez não tenha pessoas assim como você que também estão sozinhas, que estão querendo aquele grupo para se encaixar. Meus irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Nós temos uma comunidade grande. É impossível mantermos o mesmo nível de intimidade e relacionamento com mais de 200 pessoas. A conta não fecha. Vai ser normal, nós temos grupos de afinidade. O que nós não podemos é falar assim, eu não participo daquele grupo, eu não sou corpo. Porque é isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu queria estar ali, mas eu não estou, então não sou corpo, eu não sou importante. Eu não faço parte. E a inveja muitas vezes vai brotando. E um terreno fértil para a inveja é um coração que não é contente. Um coração que não é satisfeito. Não se alegra com aquilo que o Senhor dá. Às vezes acontece isso quando a gente também olha para outras igrejas. E é muito curioso isso. Às vezes a gente vai para outros lugares, vai para outras igrejas, e vê um ministério ou uma ação que dá muito certo à igreja, e a gente quer trazer para cá. Às vezes não vai florescer esse ministério aqui na nossa igreja. Porque nós somos um corpo. Somos pessoas, e pessoas têm características e qualidades diferentes. Talvez Deus dotou e deu características fortes para uma determinada igreja, que não vai dar para outra determinada igreja, e está tudo bem quanto a isso. Nós não seremos menos igreja, ou nós não seremos mais a igreja, porque nós temos características diferentes, dentro daquilo que o Senhor mesmo nos presenteou, meus irmãos. Nós não podemos viver com inveja. Precisamos guardar o nosso coração e termos contentamento com aquilo que o Senhor nos presenteou. Então, se você olha assim, olha, eu queria participar daquele grupo, eu queria ser assim. Se o Senhor não te presenteou, se o Senhor não te dotou, se você não sabe cantar, bate palma até fora do tempo, não fica triste se você não está aqui na frente não. Pode cantar e deve cantar aí do banco. Canta aí, não tem problema não. Mas muitas vezes nós somos tomados por esse sentimento pecaminoso. Mas olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo também apresenta uma outra face dessa moeda. Porque se ele coloca do verso 15 ao verso 19, falando sobre se o pé falar que não é mão, ele não é do corpo, e depois ele vai falar assim, olha, se todo o corpo fosse ouvido, se todo o corpo fosse olfato, se todo o corpo fosse olho, do verso 20 ao verso 21, falando sobre as diferenças do corpo, ele fala do perigo do desprezo. Olha que coisa interessante, leia o verso de número 21, por favor. Os irmãos, mais uma vez, verso número 21, 1 Coríntios 12, 21. Não podem os olhos dizer à mão, olha que coisa interessante, duas faces da mesma moeda. Nós nem podemos agir com inveja em um coração que tem um terreno marcado pela falta de contentamento, mas também nós não podemos agir com esse desprezo para com os outros.
Ah, você não é assim não, é? É muito novo na fé. Um dia você chega lá. E nós muitas vezes utilizamos da nossa jornada na fé para subjugar, para desprezar e muitas vezes para humilhar os nossos irmãos. O apóstolo Paulo vai falar para nós: nós somos um corpo, nós temos as nossas diferenças. E essas diferenças no corpo, meus irmãos, são diferenças que foram criadas pelo próprio Deus. E isso também serve para o nosso casamento. Porque olha que coisa interessante, quando as pessoas casam, elas falam assim: pastor, a gente casou porque a gente tem muita coisa em comum, por isso que a gente quer casar. E o que é que as pessoas falam quando elas se divorciam? Ah, pastor, foi incompatibilidade de gênero. Nós pensávamos diferentes. Nosso jeito não batia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós fomos criados diferentes. E foi proposital. A diferença que tem no homem e na mulher não foi por acaso. Deus não apenas nos criou com um sistema reprodutor diferente, mas Deus nos criou para observarmos o mundo com perspectivas diferentes também. Para sentirmos o mundo com perspectivas diferentes. E quem criou essas diferenças no homem e na mulher foi o próprio Deus. E o Senhor quer que nós vivamos no meio da diferença. O Senhor quer que nós vivamos e sermos cada vez mais afiados um pelo outro por meio da diferença que há em nós. Então, se você percebe a diferença no seu casamento, ótimo, foi Deus que te deu isso. E o fato de sermos diferentes na igreja também é presente em Deus. Aí talvez você possa falar assim: não, pastor, mas tem uns irmãos que são muito diferentes. E você não é não. Nós somos, meus irmãos. Eu já brinquei isso com os meus presbíteros, dizendo que aquela fase da lua de mel do pastor ter chegado já passou. Já percebe o jeito, a forma, como fala, como age, como anda, como não anda, o que faz, o que gosta. E nós vamos nos afiando. Meus amados irmãos, nós fomos feitos diferentes e o Senhor que fez isso. Para que nós pudéssemos olhar para o Senhor da igreja e entender que Ele é que precisa ser visto. Para entender que é que Ele precisa ser glorificado. É para entender que Ele é que vai forjar a vontade dEle nos nossos corações. As diferenças no corpo são dadas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Unidos pelo Evangelho, fomos feitos um corpo. Há diferenças no corpo. E o terceiro e último aspecto que nós vamos observar é a respeito da unidade do corpo. E a gente percebe isso do verso 24 ao verso número 26. Porque Paulo agora vai mostrar sobre a necessidade que nós temos de cuidar dos membros do corpo que são mais frágeis. Ele vai mostrar que existem membros do corpo que são mais frágeis e membros do nosso corpo que são os mais nobres. De fato, o apóstolo Paulo está falando da nossa intimidade. Esses são os membros mais frágeis e é por isso que nós cobrimos. Por isso, meu irmão, minha irmã, cubra o seu corpo. Vista-se de forma decente. Tal qual o Senhor nos orientou desde o Éden, mostrando que os homens não sabiam fazer roupas para si. O Senhor então matou um animal e colocou uma pele sobre os homens, para que eles pudessem se vestir de maneira ordeira. E olha que coisa interessante, a roupa não é sinal de glória, a roupa não é sinal de destaque, a roupa é para nós nos lembrarmos do nosso pecado.
Nós usamos roupas porque nós somos pecadores. A roupa só passa a existir como símbolo da nossa vergonha. E olha que coisa interessante. Nós muitas vezes colocamos roupas no nosso corpo para nos destacar dos demais. Nós muitas vezes utilizamos roupas e queremos esbanjar por meio delas para nos mostrar diferentes dos outros. O apóstolo Paulo fala: nós precisamos preservar as partes mais frágeis. Precisamos cuidar dos membros que têm menor honra. Mas aqueles membros que já são honrados, eles não precisam disso. Meus irmãos, Deus nos colocou com funções e com aspectos diferentes. Deus nos capacitou com dons diferentes. E é curioso porque até mesmo nós dividimos dons e talentos. A gente fala que talento é uma habilidade natural e dom é algo que Deus nos deu. E eu pergunto, por que talento é uma coisa natural? O que é que a nossa natureza pode promover? Mal, morte e miséria. Não existe habilidade natural. Tudo que nós fazemos é dom de Deus. Tudo que nós fazemos, nós só fazemos porque Deus nos deu. Então sim, se você joga bola, é um dom de Deus. Se você não joga tão bem, Deus não te dotou com isso. Se você é bom na matemática, na aritmética, na geografia, Deus te dotou dessa forma. Mas se você só sabe somar, diminuir, multiplicar e dividir com a ajuda da calculadora, Deus não te dotou com isso. Meus irmãos, é Deus quem nos presenteia. E Ele presenteou cada um de nós com dons e habilidades diferentes, para que nós possamos servir na igreja do Senhor. Nem todo mundo vai ter a mesma habilidade. E isso é uma dádiva do Senhor. E nós precisamos, enquanto igreja, ter essa maturação, essa maturidade, para entender aquilo que Deus nos presenteou. E então nós servirmos a Ele. Mas nós só vamos entender isso quando nós entendemos que nós somos unidos em Cristo. Lembra que eu falei sobre aquilo que nos une e aquilo que nos separa? Eu queria voltar nesse momento, porque eu queria corrigir uma das falácias que nós temos no meio das igrejas, mas especialmente para que a gente possa se atentar a isso na igreja do Areião. Muitas vezes quando a gente fala sobre unidade, o que é que nós queremos fazer? Programação. Pastor, a gente está precisando unir os nossos jovens. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma programação, um acampamento, vai estar todo mundo unido, vai ser um negócio massa. Pastor, as mulheres da igreja estão brigando demais, umas brigaiadas danadas, de um lado para o outro. Vamos unir essas mulheres, vamos fazer um chá, vamos fazer um levantar de parede aí para capinar um lote, vamos juntar as mulheres, elas vão estar juntas e a gente vai unir esse povo. E unidade da igreja não vem com estar junto. Como é, pastor? É. Unidade da igreja não significa estar junto. Quer a prova disso? Olha para a sua casa. Qual é o local que a gente mais deveria ter harmonia, não deveria ter discussão e deveria viver 100% na paz porque a gente está o tempo todo junto? No lar. E é assim? Não tem briga na casa? Não tem discussão na casa? Não tem desavenças na casa? Meus irmãos, estar um do lado do outro não resolve o problema da divisão. Estar um do lado do outro não produz comunhão. Nós podemos viver muitas vezes ao lado do nosso colega de trabalho por 5, 10, 15, 20 anos e ele nunca ser uma pessoa próxima a nós. É ou não é assim com o porteiro do seu prédio? Você passa todo dia dando bom dia, boa tarde e boa noite. Sabe o nome dele? Sabe os seus problemas? Já chamou para comer na sua casa? Você convive. Mas estar junto não significa união. Porque, meus irmãos, aquilo que nos separa é o nosso pecado. Lembre-se em Gênesis capítulo 3, quando homem e mulher comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que foi que aconteceu com eles? Eles fugiram da presença de Deus, eles tiveram vergonha, e eles começaram a acusar um ao outro aquilo que tinha acontecido naquele momento. Eles se separaram. A gente vê que numa família acontece o primeiro homicídio.
Estar junto não é sinônimo de união com Deus, porque o pecado nos separa, o pecado nos divide. Meus irmãos, sabe qual é o principal problema da igreja presbiteriana do Areião? É porque é muito pecador reunido. A gente peca muito. Vocês são tudo pecador, e eu sou pior ainda. Nós somos pecadores e esse é o nosso principal problema. É muito pecador reunido, é muito egoísta reunido, é muito soberbo reunido, é muito orgulhoso reunido. É por isso que nós temos dificuldade. E para resolver o problema do pecado, como que resolve o problema do pecado? Unido? Se juntando para cantar? Não. Nós muitas vezes queremos forçar uma união que não existe. Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos. Você percebe que até mesmo como Deus construiu o corpo, Ele fez para que a gente não olhasse para nós, mas olhássemos para Ele e para o próximo? Deixe-me ser mais claro. Quem é a única pessoa aqui nesse ambiente que você não consegue olhar por inteiro? Quem é a única pessoa que você não consegue olhar por inteiro? Você mesmo. A forma biológica como Deus nos projetou, nos mostra que nós devemos olhar para o alto e para as pessoas que estão à nossa volta, e não para nós mesmos. Nós somos projetados para relacionamento. O Senhor nos cria para olharmos para Ele e para o próximo. Os mandamentos do Senhor são dessa forma. Os 10 mandamentos, do 1º até o 4º, diz do nosso relacionamento para com Deus. Do 5º até o 10º, diz do nosso relacionamento para com o próximo. O Senhor nos criou para o relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. E isso só vai ser possível quando o Evangelho da graça inundar os nossos corações. É por isso que o Senhor Jesus, Ele resume os mandamentos dessa forma: amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós queremos resolver os nossos problemas e as nossas diferenças, é só com o Evangelho. Meu irmão, pare de partidarismo. Não existe partido da UCP, da UPA, da UMP, da SAF, das Débras, da UPH, da Junta Diaconal, da equipe de música, estou tentando lembrar dos ministérios aqui, do MCV, dos surdos. Não tem um partidarismo, são elementos do mesmo corpo para servir a mesma igreja. Então pare de querer ficar levantando a bandeira do seu ministério. Pare de querer ficar levantando a bandeira de onde você trabalha na igreja, e comece a olhar como o corpo de Cristo. Não veja uma divisão entre igreja e escola, não veja uma divisão entre igreja e ABEM. Nós somos feitos como um só corpo. E por que a gente vai ficar brigando se nós somos feitos um? E aqui uma palavra de ânimo, principalmente para aqueles que também trabalham na nossa escola. Vocês são peça fundamental para que a gente cada vez mais veja isso de uma forma unitária. Ter uma visão de ministério. Meus irmãos, que privilégio trabalhar onde você congrega e congregar onde você trabalha. Isso é maravilhoso. É bênção de Deus. Nós precisamos viver como um corpo e entender que o nosso inimigo não é quem está do nosso lado. O nosso inimigo é o nosso coração pecaminoso, que muitas vezes é soberbo, é altivo, é egoísta. Não é assim que o Senhor Jesus nos ensina? Quando a gente lê o texto de Filipenses, o próprio Deus, o Rei da Glória, se humilhou, tomou forma de homem, forma de servo, morreu na cruz do Calvário, abriu mão da sua glória. Mas nós muitas vezes somos mesquinhos, egoístas, soberbos,
Temos o olhar altivo, queremos a nossa própria glória, queremos a nossa própria honra, queremos a glória para sermos reconhecidos pelos outros, mas nem o Senhor da glória quis isso. Ele se humilhou, tomou forma de servo, lavou os pés dos seus discípulos, morreu na cruz do Calvário. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo. Mas muitas vezes a gente age assim: não, pastor, eu não vou baixar a cabeça não, sempre baixei a cabeça, sempre concordei com o que esse povo queria, agora eu vou me rebelar. Não faça isso, meu irmão, não faça isso, minha irmã. Tende em vós o mesmo sentimento em Jesus, que teve Jesus Cristo, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Meu amado, minha amada, use aquilo que Deus te deu para servir ao Senhor. E por favor, não pense em servir ao Senhor apenas aqui nesse complexo que nós temos, igreja, escola, mas pense em servir ao Senhor em qualquer lugar. Entenda que quando você trabalha bem no seu trabalho, você está servindo ao Senhor. Entenda que quando você é um cidadão que paga os seus impostos, você está servindo ao Senhor. Entenda que quando você está discipulando os seus filhos, brincando com os seus filhos, quando você luta contra o seu coração que quer conforto, sai do celular e vai brincar com os seus filhos, porque você quer ter um relacionamento com eles, porque você quer ensinar a eles o caminho que eles devem andar, você está servindo ao Senhor na sua casa. Minha irmã, se você fica em casa, lavando pratos, varrendo o chão, limpando a casa, fazendo comida, entenda que primeiramente você faz isso para o Senhor. Nós vivemos para o Senhor em todas as áreas. Não pense em servir a Deus apenas em servir na igreja, mas também sirva na igreja. Entenda uma coisa: na igreja não tem trabalho voluntário. Corrija isso no seu vocabulário. Não tem trabalho voluntário não. Aqui tem servo. Porque voluntário é uma ação voluntária que você pode ou não fazer, se você acha aquela causa nobre ou não. Aqui é serviço. A linguagem que o Senhor coloca para nós, e o apóstolo Paulo chama, é de escravo. Eu tenho o dever e sirvo com alegria. Então o que é que o Senhor te dotou? O que é que o Senhor te presenteou? Como você pode servir ao Senhor fora, mas também dentro da igreja? Meus irmãos, nós temos muitas coisas para fazer. Nosso irmão Dorival perguntou hoje: pastor, como é que a gente pode contribuir? O que é que a igreja pode fazer com a plantação de igreja? Ore, ore, meu irmão, contribua financeiramente e se envolva. Pega o telefone do pastor Cláudio e fala assim: pastor Cláudio, domingo que vem estou indo aí, manda o endereço aí, quero visitar, quero conhecer, quero me relacionar com os irmãos. Se envolva. Nós temos muito para fazer. Meus amados, quando nós pensamos nesse texto, nós temos alguns desafios para a nossa semana. Primeiro, reconhecermos que o Senhor da igreja é que é o cabeça, é quem deve brilhar, é quem deve ser visto, e é aquele que conduz a igreja. Nós somos servos, nós somos vasos de barro que carregam um tesouro precioso. Nós precisamos entender que a igreja presbiteriana do Areão está aqui para viver para a glória de Deus e proclamar a sua glória. Nós somos criados para glorificar a Deus como igreja, nós somos criados para glorificar a Deus como povo de Deus, nós somos criados, meus irmãos, para que o Senhor da igreja seja glorificado, seja adorado, e então nós vamos proclamar a glória de Deus para outros povos, nós vamos proclamar a glória de Deus na cidade de Cuiabá, nós vamos proclamar a glória de Deus no estado do Mato Grosso, nós vamos proclamar a glória de Deus no Brasil e no mundo. Nós somos criados pelo Senhor para glorificar o nome dEle, para anunciar a sua glória. E nós vamos proclamar a glória de Deus quando nós aqui, enquanto igreja, lutarmos contra o nosso coração pecaminoso. E esse é o nosso segundo desafio. Entenda que a igreja não dá certo por causa de mim. Agora imagina todo mundo falando isso. A igreja não dá certo por causa de mim, por causa do meu pecado.
mas ela vai dar certo, por causa do Senhor da igreja, por causa de Cristo, porque a todos foi dado de beber do mesmo Espírito. Se a gente começar a ter muito mais impaciência com os nossos erros, e muito mais paciência com os erros dos nossos irmãos, nós vamos caminhar melhor. E por fim, viva de tal modo a servir ao Senhor em todo momento, em todo lugar. Entenda que você foi criado para a glória de Deus, meu irmão. Então glorifique ao Senhor quando você estiver aqui cantando, mas glorifique ao Senhor também quando você estiver dando aula, quando você estiver consertando o carro, quando você estiver vendendo o carro, quando você estiver comprando o carro, quando você estiver no supermercado, quando você estiver cozinhando, quando você estiver comendo, quando você estiver namorando, quando você estiver viajando. Glorifique ao Senhor em todos os momentos. E espalhe a glória dEle, anuncie a glória, para que o grande Deus, o Deus poderoso, possa ser visto por meio das nossas vidas, porque todos nós fomos reunidos ao Senhor, unidos pelo Evangelho da graça. O mesmo Evangelho que transformou os nossos corações, é o Evangelho que nos une, e pelo Evangelho nós somos unidos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez.